Hoje gostaria de ler o capítulo de Gênesis 32, do versículo 22 e em diante. Aqueles que encontraram poderiam dizer amém? Amém. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás sozinho. Obrigado. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada, isso é, até o romper do dia. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: "Deixa-me ir, pois já rompeu o dia." Contudo, Jacó lhe rogou: "Eu não te deixareis partir, a não ser que me abençoes." Ao que o homem inquiriu: "Qual é o teu nome?" "Jacó", respondeu ele. Então o homem orientou: "Não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutastes com Deus e com os seres humanos, e prevalecestes." Suplicou Jacó prontamente: "Dize, rogo-te, revela-me, como te chamas?" Replicou o homem: "Por que me perguntas pelo meu nome?" E ali mesmo o abençoou. Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus, porquanto afirmou: "Vi a Deus face a face, e contudo minha vida foi poupada." Gostaria de orar com os irmãos. Pai nosso que está no céu, Senhor, Pai, neste culto de jovens, Senhor, onde deu a nós, que ainda estamos aprendendo e, de fato, não temos ainda o conhecimento necessário para pegar no culto de domingo ou de quarta, o Senhor deu a nós esse privilégio de estar na casa do Pai agora, desempenhando um papel de efetuação do culto. Nós agradecemos, Senhor, porque colocou isso em nossa vida para nos edificar, para nos preparar para a sua obra, Pai. E nós jovens, Senhor, que estamos aqui, Pai, eu peço, capacita-nos, Senhor, para as tuas missões, ó Pai. Glória a Deus. Agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, eu gostaria de ir com os irmãos ao capítulo 27. Vou fazer a gente passear um pouquinho pela Bíblia hoje. No capítulo 27, mais precisamente no versículo 36. Esaú acrescentou: "Com razão se chama Jacó? Foi a segunda vez que ele me enganou. Ele tomou o meu direito de primogenitura, e eis que agora tomou também minha bênção." Então inquiriu de seu pai: "Não reservastes nenhuma bênção para mim?" Então, olhando para este versículo que acabamos de ler, o que nos é necessário entender, eu gostaria que vocês compreendessem. Neste versículo demonstra claramente quem era Jacó. Jacó, antes de ter um encontro com Cristo e ter um encontro com Deus, que se resumia ao homem enganador, ao mentiroso. Como o próprio Esaú diz, neste versículo já era a segunda vez que o enganava. Na primeira vez, nós temos a ocasião em que Esaú, indo para caçar, como era comum naquela época, ele vai, então, ele caça e agora ele está voltando para casa fadigado. Nisso, aparece Jacó com
comida, um belo banquete. Então ele diz: olha, se você me der o seu direito à primogenitura, você pode comer. E nisso ele se aproveita da fragilidade do seu irmão para fazer uso da bênção dele. E não somente isso, mas ele não se contenta e faz isso de novo. Agora, não só enganando a seu irmão, mas enganando a seu pai, aproveitando de que era cego para o trair, roubando a bênção que era destinada ao seu irmão. Então, era lógico que era consciente, de fato, o que Esaú estava falando. Ele era um enganador, ele era um mentiroso. Quem poderia gostar de um homem desse? E por causa daquilo que ele tinha feito. Agora, retornando ao capítulo 32, nós conseguimos entender o porquê Jacó suplicava tanto e pedia ao ponto de lutar para ser transformado, para ser mudado. Ele carregava essa angústia em si. Agora, voltando para sua casa, no versículo 32, ele, acredito, nós podemos conjecturar de que ele estaria pensando: Senhor, eu estou voltando para o meu irmão e depois de tudo aquilo que aconteceu, eu não posso retornar da mesma maneira. Eu não posso ser aquele mesmo homem que se aproveitou dos seus familiares, enganou o seu pai e sua mãe. Eu partir sem desse homem. Eles não viram essa pessoa. Eles viram essa pessoa. Eles viram esse homem: pai, eu preciso ser mudado. Eu não posso voltar à casa do meu irmão, à casa dos meus pais, sendo aquele mesmo homem. Isso não pode acontecer. Então, Jacó, atravessando agora o rio Jaboque, ele se põe a lutar com o homem. E quando nós vemos que este homem é Deus, este homem é o Senhor. Então, fica-nos a dúvida como alguém pode lutar com Deus. Não se tratava de uma luta, lógico, porque não há quem possa segurar o poder de Deus, do Todo-Soberano. Mas se tratava de uma súplica, como vai dizer em Oséias, que eu não vou ler, para poupar certo tempo. Do capítulo 12, no versículo 4, vai dizer que Jacó suplicava, chorava. Então, nessa luta, nós podemos entender que quando ele corta a coxa de Jacó, é como se Jacó estivesse segurando-os pelas pernas, dizendo: o Senhor não vai partir se não me abençoar. Eu não deixarei o Senhor ir embora com a minha vida. Sim, eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado. Pois igualmente como nós necessitamos disso, Jacó também necessitava. Mas para entender que necessitava dessa transformação, dessa mudança, Jacó precisou entender que estava errado. Precisou entender que era pecaminoso. E como acontece isso em nós? Através do Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, de que somos ruins, que nascemos destinados à morte. Aleluia. E assim, como Jacó, quando tem um encontro com o Senhor, tem um encontro com Deus, igualmente o Espírito Santo atua em nós. E temos esse encontro com o Senhor, mas não se trata só de uma mudança de hábito. Não se trata só disso, mas se nós olharmos, como está no capítulo 28, não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Porque naquele dia Jacó morreu. Jacó foi morto. E ali nasceu Israel. Glória a Deus. É disso que se trata a transformação. A velha criatura é morta, para que nasça um novo ser em Cristo Jesus. Aleluia. Como diz no Novo Evangelho,
Testamento. Morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Glória a Deus. E gostaria de levar os irmãos ao capítulo 2 de Coríntios, a 2 Coríntios 5:17. Acredito que depois do teatro ninguém vai reclamar de abrir muita vida. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E é disso que nós estávamos falando, mas para ilustrar melhor. Quando temos um encontro com o Senhor, viramos uma nova criatura, um novo ser. E aí você pode estar se perguntando, e aí, fim? Acabou? Claro que não. Esse é apenas o começo. Poderíamos dar exemplo aqui do apóstolo Paulo. Quando ele encontra o Senhor, ele já era um homem adulto. Já tinha sido discipulado por Gamaliel. Para todas as pessoas do mundo, aquele homem era muito mais que concretizado. Já tinha tido experiências suficientes. Basta o Senhor voltar para ele. Alguns poderiam pensar assim, mas é quando no caminho de Damasco, Paulo tem um encontro com o Senhor. Esse é apenas o começo da sua caminhada. Glória a Deus. Quando nós temos um encontro com Cristo, isso não significa o final, mas significa um novo começo para nós. Porque é aí de fato que começamos a nossa jornada com Cristo Jesus para trilhar os seus caminhos e viver cristologicamente no centro da sua vontade. Glória a Deus. Das nossas. E agora, para encerrar, se caminharmos um pouquinho até Gálatas 2, no versículo 20. Vou esperar todos abrirem, que é importante. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, viva exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que amou o mundo e se sacrificou por mim. E se você crê nisso, dê uma salva de palmas em nome de Jesus.